para mais um vídeo. No vídeo de hoje, na verdade, é uma atualização dos 30 dias. Eu comecei no dia 21 de outubro. A gente está no dia 23 Desculpa, eu comecei no dia 21 de setembro e hoje a gente está no dia 23 de outubro. Então tem mais ou menos 30 dias. Eu fiz as fotos e os vídeos, no caso, ontem, que foi no dia 22, no sábado. Eu vou colocar aqui pra vocês como que começou o projeto, como que eu tava em relação a peso, como que eu estou hoje em relação a peso, mas o que mais me impressiona, como que eu estava, fotos e tudo, e como que eu estou agora com as fotos. 30 dias se passaram, 30 dias que eu iniciei o projeto, de 90 dias, com uma meta que eu estipulei pra mim de no mínimo 62 de peso. Lembrando que o peso ele não significa tudo, porque a gente tem que entender a composição corporal também, referente ao que é o seu objetivo, né? Mas eu coloquei esse peso porque é o peso em que eu estava quando eu comecei a não me preocupar muito com a alimentação, comecei a comer muito mais, enfim. Então por isso eu coloquei esse peso. Não significa que com 62 eu vou parar, porque eu tô com uma ideia maior do que isso pra mim. Eu quero fazer uma composição corporal que eu nunca cheguei. Eu quero fazer um breve relato do que aconteceu nesses 30 dias, que pode acontecer com vocês no início de uma dieta. O que aconteceu pra mim, né? Na primeira semana eu não tive um resultado esperado, e normalmente a primeira semana é a semana que você mais perde. Por quê? Porque na verdade a gente não tá perdendo gordura, a gente tá perdendo retenção, líquidos, enfim. E aí normalmente em relação a peso é o que mais cai a primeira semana. Isso não aconteceu comigo, então eu fiquei frustrada. Na segunda semana também não foi uma queda considerável, porque as 2 primeiras semanas é o que acontece, de fato. Depois vai ser uma coisa mais devagar e contínua, mas nas primeiras semanas isso é mais drástico, né? E não aconteceu, e eu fiquei frustrada, eu fiquei pensando, eu tô fazendo alguma coisa errada, e tudo aquilo que eu não estava conseguindo antes veio na minha cabeça. Eu fiquei, por um tempo eu fiquei um pouco desmotivada, fiquei preocupada, falando, cara, eu tô fazendo um projeto, tô filmando, não vai dar certo, não vou ter resultado. E aí eu abaixei um pouco a questão do consumo calórico diário, né? Mas não foi muito, que na verdade não precisava. Eu falo isso porque o meu corpo ele estava começando a se adaptar à dieta e eu estava querendo resultados muito rápidos. Então eu acredito que acontece muito isso, né? A gente começa e quer resultados muito rápidos, e os resultados rápidos eles não são tão bons. O que acontece quando a gente perde peso muito rápido, né? A composição corporal, o todo, quando aconteceu comigo, tive uma perda de peso muito rápida, eu fiquei muito flácida, nitidamente eu não tinha musculatura, era uma coisa que não me agradava aos olhos. Então eu coloquei na minha mente que aquele peso não era o que pra mim, na minha concepção do que era bom. E desde então eu penso assim, mas hoje eu percebo que a questão é o drástico, sabe aquelas dietas milagrosas que a gente faz e perde muito? Não é o correto. Por quê? Depois a gente recupera tudo. A questão do efeito sanfona já aconteceu isso comigo várias vezes. Várias vezes. O problema não é você perder drasticamente. Às vezes acontece, você tá fazendo uma dieta certinha e acontece. Mas como que você faz isso, sabe? Você tá deixando de comer pra acontecer isso, você tá pulando refeição pra acontecer isso, você tá se forçando a uma coisa que vai muito além do que é pra ser feita, para depois, quando você atingir seu objetivo, voltar tudo de novo, ou pior, você ficar se sentindo mal porque voltou ou aumentou mais do que estava antes, enfim. Pra quê, né? Pra que atropelar tudo? Hoje eu tô tentando ter uma consciência em relação a isso. Não é fácil. A gente quer ter sim um resultado, a gente começa a fazer a parada e quer ter o resultado, mas o que eu tento fazer quando não chega no resultado que eu estou esperando é respira, continua, respira e continua. Aconteceu o problema que eu tava passando mal, a questão do TPM, que me deixou bem estabilizada, assim, sabe? Mas eu respirei e continuei. Às vezes a gente erra em um dia, a gente não precisa continuar fazendo isso, sabe? Então, uma das coisas que eu tenho que trabalhar, eu tô falando isso, mas eu não tô 100% em relação a isso, porque eu ainda me frustro com algumas coisas. É um relato do que aconteceu comigo nos 30 primeiros dias. O resultado, ele está aparente. Eu ainda estou consumindo um nível considerável de calorias diárias, não precisei abaixar. E como, não sei se vocês sabem, mas eu faço controle disso, eu não estou com nenhum tipo de acompanhamento no momento, mas eu vou ter. E aí é tudo que eu aprendi ao longo do tempo, né, de conteúdo que eu consumo muito, em relação à dieta flexível, conta caloria, taxa de metabolismo basal, o que é carboidrato, proteína e gordura.
Então isso me ajuda. É óbvio que um profissional vai ser bem melhor e eu pretendo ter, no momento ainda não. Mas esse é meu relato dos 30 dias, eu gostei do resultado, mas eu ainda quero mais, eu vou conseguir mais. Eu quero trazer pra vocês que não atropelo tudo, sabe? Não sai desesperado, porque às vezes não é assim que funciona. Na verdade, não é assim que funciona. E se serve de alguma coisa, você continuar fazendo o seu plano certinho, vai chegar o resultado. Só manter a calma que vai dar certo. E é isso. Até o próximo vídeo.